Vamos iniciar mais uma aula desse trimestre e a gente vai falar hoje sobre a lição 9. Olha aqui. O que é o reino de Deus? Você chegou a ler, adolescente, esses versículos para a sua semana? São versículos essenciais que vai te ajudar a entender bastante a nossa lição. E eu vou começar com vocês falando aqui sobre o texto áureo. O que é o reino de Deus? É o título da nossa lição. E o texto áureo diz assim: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1:15. O que seria então, posso trazer essa minha pergunta para vocês, o que seria então o reino de Deus? Para você, você sabe o que é este reino? De que forma ele interfere na sua vida? E aí eu trouxe um quadrinho para você, porque nós sabemos que existiam reinos, né? E até hoje em dia existem reis, rainhas. E como é que funciona o reino na Terra? Eu fiz um quadrinho para vocês entenderem aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Reino de Deus e reino da Terra. Não sei se vocês vão entender, se dá para ler direitinho, ó. Reino terreno. O que seriam as características do reino terreno? O poder ele é humano, ele tem disputas territoriais, ele tem injustiças, ele tem corrupção, ele tem disputa pelo poder. Isso é normal se ter. Ao longo da história, se você for ler livro de história, você vai ver que houve muitas disputas territoriais, havia injustiças, corrupções e disputa com certeza do poder pelo homem, um tentando dominar o reino do outro. Como é que funciona o reino de Deus? O reino de Deus, o poder é soberano. Deus, poder de Deus. Nesse reino existe fidelidade, porque Deus é fiel. Existe o amor, que nós temos o amor ágape de Deus, que é incondicional. É justiça, é paz, é gozo, muita alegria. E Ele nos proporciona a vida eterna através da salvação em Cristo Jesus. Esse foi o nosso quadrinho. Reino terreno, reino de Deus. Porque nós conhecemos reinos aqui. E aí eu trago mais uma vez a pergunta para você. O que é o reino de Deus? Já citamos algumas características do reino de Deus e do reino da terra. O reino foi citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. E um dos que realmente citou ele, que proclamava ele, era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele começou seu ministério com 30 anos e morreu aos 33. Foram 3 anos anunciando direto sobre o reino de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 4:23, Mateus, eu marquei aqui, ó, Bíblia, Mateus 4:23, vamos lá ler? Olha o que diz aqui Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Ou seja, Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Quando falamos em reino de Deus, nós estamos falando em relação ao domínio pleno do Senhor. Deus é soberano e Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Tudo que existe, seja ela terrestre ou seja ela celestial. Seja ela terrestre, não, vamos botar, seja ela terrena ou celestial. Deus, Ele não se restringe ao tempo. Deus é atemporal. Nós que vivemos o tempo foi feito para nós. Deus não, Ele é o dono do tempo. Então Ele que manda no tempo. Então Ele não vive num tempo. E Ele abrange o ontem, o hoje e o que vai acontecer. Ele domina tudo, tá bom? Esse reino, o reino de Deus, é um reino totalmente dinâmico, porque se ele vê o ontem, o hoje e o amanhã, nossa, coisa espetacular, não é? E esse reino vai alcançar sua plenitude quando houver a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, onde viveremos para sempre na sua presença.
Ou então, tia Kézia, o que seria esse reino? A nossa lição traz o seguinte: esse reino seria a demonstração do poder divino em atividade constante. O exercício do domínio espiritual do Senhor se dá na terra e também na vida daqueles que habitam nela. O reino não se trata de coisas materiais. Jamais. Se você ler Filipenses 3:20, ele traz um pouquinho sobre isso. O reino não vai tratar sobre bens materiais. Não envolve construções materiais. Não envolve disputas territoriais. Não envolve disputas humanas. Nada disso. Esse reino, ele é justo, paz e nos traz alegria. Se vocês abrirem a Bíblia em Romanos 14:17, tem um versículo lá que vai falar que o reino de Deus é definido pela sua justiça, paz e alegria, tá bom? Então, esse é o reino de Deus. Então, para a gente recapitular aqui, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele vai ser o domínio pleno de Deus sobre todas as coisas existentes, seja elas terrestres ou celeste. Terrestre não, terrenas ou celestes. Tá bom, gente? Como eu falei pra vocês, o que acontece quando a gente vive sobre o domínio do reino? Nós gozamos de paz, alegria e a certeza de uma vida eterna. E ele é acessível a todas as pessoas. Todos aqueles que entenderam e aceitaram a mensagem de salvação. Jesus, ele é a manifestação desse reino. Ele é o centro nesse reino. Ele é um governante fiel e justo. O reino dele não é neste mundo, como dizem em João 18:36, isso mesmo. E também em Lucas 17:21 vai dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior, jamais, tá bom? E a missão que ele não só fez, mas também que ele nos deixou, como diz em Lucas 4:43, que foi algo maravilhoso que ele fez, que era proclamar as boas novas do reino de Deus, proclamar a salvação que viria através dele. E ele nos diz que o reino já era chegado. E ele demonstrou isso fazendo grandes obras, como diz em Lucas 11:20. E ele ainda nos deixou essa missão, como deixou aos seus discípulos, como diz lá em Mateus 28:19-20, que nós já lemos várias vezes aqui nas nossas aulas. Então vamos lá, abrir Mateus 28. Olha o que diz aqui, Mateus 28:19-20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá bom? Vamos lá. Ainda no tópico 2, Jesus, então, ele é o reino. E ele não é só reino. Como a gente viu aqui, ele proclamou, ele implantou. E ele também é o Senhor no tempo presente, no tempo futuro também, tá? Qual seria então a mensagem do reino? Vamos entrar no tópico 3? A mensagem do reino é única. A mensagem do reino é buscar a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino e redenção da humanidade. Então, a mensagem do reino seria a chamada verdadeira transformação do ser humano, mediante um amor que Cristo levou a dar a vida por nós, a dar a vida por mim e por você, ali na cruz do Calvário. Então, quando você vai anunciar a mensagem do reino de Deus, você vai sempre lembrar disso, adolescente, que Cristo fez o maior sacrifício pela humanidade. Um sacrifício que ninguém poderia fazer porque nós somos injustos, mas ele, o justo, ele fez. Ele morreu numa cruz e deu a vida por mim e por você. E isso tudo ele fez para que houvesse a transformação, tá bom? Em nossas vidas. Essa é a mensagem do reino. O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no nosso coração. Ação nesse coração que aceitou a mensagem de salvação. Vamos ler João 14:23? Olha que diz aqui João 14:23. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. João 14:23. Mas
João 14, 23, Jesus respondendo e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda, não é? Que Jesus falou para nós através de sua palavra. Muitas pessoas ainda não compreendem o reino de Deus. Por quê? Porque elas acham que o reino de Deus é parecido com a realidade que a gente vive aqui neste mundo. E não é. O desejo pelo poder, pelas riquezas, pela fama, isso tudo leva as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus. Como a gente falou aqui em Lucas 17, 20, o reino de Deus não é algo visível, não é algo que a gente vê, é algo espiritual, que a gente tem que entender. E não é dividido. A humanidade é totalmente dividida, né? O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, como a gente falou, não é deste mundo, como diz em João 18, 36, já citado aqui. E nem reduzido a simples palavras, como diz em 1 Coríntios 4, 20. Mas é em virtude, tá bom? O reino de Deus, ele é disponível a cada um de nós. Ele está disponível para qualquer um. Basta nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e vivermos uma vida de comunhão com Ele, através do seu Espírito Santo habitando em nós. E aí, como já foi citado em Romanos 14, 17, nós teremos uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo habitando em nós, com o Espírito Santo habitando em nós, tá bom? Então, adolescente, vamos compartilhar o reino, seja ela com a nossa família, seja ela com nossos amigos, seja ela com nossos colegas de escola, nossos colegas de vizinhança, seja ela com pessoas que nós não conhecemos. Mas no evangelismo, por exemplo, que nós fazemos, vamos evangelizar e vamos levar esse amor, vamos levar o reino, mesmo que essas pessoas sejam desconhecidas, tá bom? Mas o que você precisa para viver esse reino? Você precisa de humildade, obediência, arrependimento, conversão, justiça, esforço e renúncia. É o que você precisa. Você então precisa ter, eu também preciso ter na minha vida, humildade, como diz em Mateus 18:4, obediência, como diz em Mateus 21, 28 ao 32. Eu preciso para viver o reino de Deus. Então o que precisamos para viver o reino de Deus em nossas vidas? Nós precisamos de humildade, obediência, arrependimento, conversão. E essa conversão nós temos que ser igual crianças, né? Voltar a fazer igual criança, como diz lá em Mateus 18:3. Nós precisamos de justiça, esforço e renúncia. E isso tudo quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus, onde ele faz tudo novo, tudo se fez novo. E nós passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Eu queria encerrar com vocês, como diz aqui, ó, você lembra da nossa confraternização, ó? Romanos 12, 2. Então vamos abrir lá a Bíblia em Romanos 12, 2, pra gente encerrar. Romanos 12, 2. Eu queria também repetir com vocês Romanos 14, 17. Lembrando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com vocês eu gostaria de ler Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais uma aula que o Senhor falou aos nossos corações. Queremos estar no Teu reino contigo, Pai. Queremos viver o Seu reino dia após dia. Nos ajuda a viver o Seu reino. Nos ajuda a compartilhar o Seu reino também a muitos que ainda não conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, beijo no coração. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e estudem a lição 9. Tá, gente? Beijo.